A temporada do Halloween está chegando e por isso eu separei algumas obras do terror recentes que eu gosto muito e que eu quero que vocês assistam. Então, bora lá? Chris é um jovem fotógrafo e está prestes a conhecer os pais de Rose, a sua namorada. E na luxuosa propriedade dos pais dela, ele percebe que a família esconde algo muito sinistro e muito perturbador. Corra foi o filme de estreia na carreira do Jordan Peele como diretor e pra mim foi, assim, uma abertura com chave de ouro, não um encerramento, porque esse filme é fantástico. Eu conheci o Jordan Peele da comédia, ele tem ali a dupla com o Key and Peele, que eles faziam sketches cômicas e era fabuloso. Eu amo assistir, até hoje a gente vê no YouTube aqui em casa algumas sketches do Jordan e do Key. E ele tem essa veia cômica que ele traz muito nesse filme, acho que em todos os filmes que ele fez, e ele transforma um pouco no terrir. Só que ao mesmo tempo que ele trabalha muito bem com a comédia, ele pesa certinho a mão no terror. E pra mim é fantástico quando esses dois gêneros conversam tão graciosamente, porque faz a experiência ser gostosa, ser prazerosa de assistir, você fica tenso, mas você tem bons momentos de alívio cômico, ele sempre imputa ali alguém para ser um excelente alívio cômico e deixa a coisa toda muito mais tranquila de assistir. E em Corra, a gente acompanha, né, o Chris, que é um fotógrafo, e ele é um jovem negro, e ele namora uma menina branca, e ele vai até a casa dos pais dela conhecer ali a família dela, o irmão e tudo mais, e ali coisas estranhas começam a acontecer naquela casa. E é muito interessante a forma como ele faz a crítica social, como ele aborda temas mais sérios e que estão aqui, né, com a gente na sociedade, trazendo muito bem o tom do terror. O filme não decepciona, ele tem um final gostoso e ele te surpreende até no final. Se eu não me engano, tem uma versão alternativa, mas a versão que está originalmente no filme é fabuloso. Ele é incrível e é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Adelaide e Gabe levam a família para passar um fim de semana na praia e descansar. Eles começam a aproveitar o local, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seres com aparências iguais às suas. E aqui a gente continua nas obras do Jordan Peele, trazendo como segundo filme o Nós, que foi a segunda direção dele no cinema e que também atinge níveis extraordinários, eu acho, tal qual foi com o Corra. Ele traz a direção dele também, a mesma fórmula do terrir, né, do humor com o terror, só que ele aumenta o tom do terror. Ele consegue trabalhar um pouquinho mais tanto a tensão quanto o visual do terror mesmo, que eu acho que em Corra era um pouquinho menor. Ele também traz a Lupita Nyong'o no papel principal, que ela tá fabulosa, ela entrega muito, ela é muito expressiva, a Lupita, né? Então, quando a gente tá ali na parte mais alegre, eles curtindo a praia, curtindo as férias, ela tá tranquila, mãe, gostosona lá e tal. Quando vem o terror, aquele olhar dela, aquela cara, entrega tudo, ela é maravilhosa. E a gente tem o Winston Duke, que faz o Gabe, né, o marido da Adelaide, como um alívio cômico. Ele traz também ali um pouco do humor pra coisa excelentemente bem. Ele está incrível. E foi o que eu falei, ele constrói a tensão e o terror de uma forma, acho que um pouco mais efetiva em nós. O filme já começa com com o terror, e aí ele volta e ele vai gradativamente subindo, até chegar no uau. Ele é um pouco mais doido que Corra. Corra, apesar de ter uma loucurinha, é uma loucurinha palpável. Aqui a gente tem uma loucurinha acima da média, mas também a gente traz a crítica social que o Jordan sempre aborda. Dessa vez, não tão clara quanto Corra. Eu acho que a cada filme que ele faz, ele adiciona uma camada de significado nas histórias dele. Então esse aqui tem uma camada um pouquinho mais profunda, mas é maravilhoso, e quem gosta do gênero de terror e gosta dessa dualidade que o Jordan Peele traz, é sucesso.
Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um monstro com a aparência de um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. Embora o Stephen King seja um dos meus autores preferidos, eu amo os livros do Stephen King, eu não amo tanto os filmes baseados nos livros dele. Eu acho que o Stephen King, ele trabalha muito com a jornada. E às vezes o final dele, e muitas vezes o final dele é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais mamão com açúcar, assim. E a história em si é muito boa. Mas eu realmente gosto muito do Stephen King. E o único filme dele até agora que eu realmente falei, putz, esse daí é 10/10. É a adaptação mais recente de 2017 do livro It, a coisa, o palhaço que assustou gerações e gerações por aí. No livro, a gente tem... É um livro muito extenso, é um calhamaço de livro. E ele é dividido de uma forma bem interessante. A gente acompanha um capítulo, uma história das crianças, aí no outro a gente acompanha eles adultos. Aí volta pro passado, vai pro futuro, volta pro passado, vai pro futuro. É uma loucurinha assim. E eu gostei. Eu gosto muito de como o livro foi feito. Já o filme, ele foi dividido em 2 partes. Então, na primeira parte, a gente tem as crianças. Então, todos os capítulos de flashback a gente tem no primeiro filme. E no segundo filme, a gente tem todos os capítulos deles adultos. Eu gosto disso por um motivo específico. Tem um acontecimento que se passa logo no começo do livro que faz você perder o interesse num determinado personagem. Me fez, pelo menos. Porque eu já sabia o futuro. No filme, não. No filme, você tem um interesse em todos igualmente. E você se importa com todos igualmente. Então, acho que isso foi um ponto positivo do filme. Outro ponto positivo do filme é a química entre o elenco infantil. Eles são umas gracinhas, eles são incríveis. Eu acho que esse foi um dos melhores grupos de jovens, crianças, atores que eu já vi num filme. Eles são carismáticos, todos, muito carismáticos. Eles são muito sensíveis, eles são muito engraçados, eles interagem muito bem entre si, eles trabalham muito bem com medo e com a doçura da infância. Eles são umas delícias de assistir, é muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. O elenco adulto é mais sem graça porque eles são adultos, não tem aquela coisa fofa, tipo, ai, que criancinha fofa falando palavrão, ai, nho. Então, assim, é diferente. Dizem que o segundo filme é pior que o primeiro. Eu realmente gosto mais do primeiro, mas eu não acho necessariamente que o segundo seja ruim. Ele só tem a perspectiva adulta, que é aquela perspectiva que a gente tem, né, que a gente não tem o filtro da infância na nossa cara. A gente já viveu muito, a gente já entende algumas coisas e é basicamente isso que eles trazem ali, essa maturidade dos adultos. Eu gosto dos 2 filmes, mas uma coisa muito, muito, muito legal também foi o casting, no sentido das crianças virarem adultos e você compra que eles envelheceram e ficaram daquele jeito, porque foi muito bem feito. A gente tem o Bill Skarsgård de Pennywise, que ele está absurdo, incrível, absoluto, delicioso de Pennywise. Ele tá, assim, um show, ele dá um show. O Pennywise não aparece tanto, né, porque ele é uma criatura e tal, não... É que nem o Beetlejuice. O Beetlejuice aparece pouco no filme do Beetlejuice. Então a coisa aparece pouco na coisa também. Mas quando ele aparece, é uma coisa deliciosa. Que coisa deliciosa, incrível, incrível. Eu adoro o Bill Skarsgård de Pennywise. E quando a gente fala de adaptação, né, de filme, de livros para filme, a gente tem que lidar com a coisa dos fãs que estão esperando ali ver tal cena e aguardando ansiosamente por tal desenvolvimento da trama, tal. E eu entendo que às vezes seja frustrante, mas nesse caso, pra mim, foi muito legal. Eu achei que eles tiveram muito cuidado na adaptação, eles tiveram muito tempo de tela, porque foram 2 filmes, então eles conseguiram fazer a coisa toda muito bem feita. Tem uma coisa no livro que jamais seria adaptada no filme, porque foi uma época que o Stephen King já tava completamente trilili das ideias e com certeza isso não seria adaptado,
mas no todo, o global do livro, eu achei que tá bem presente ali no filme. E pra mim, é 10, eu amo. Um grupo de atores se propõe a fazer um filme adulto na zona rural do Texas e alugam uma casa de um casal de idosos um pouco peculiares. Mas quando coisas estranhas começam a acontecer, o elenco se vê em uma luta desesperada por suas vidas. E num especial de Halloween, eu não poderia deixar de falar dela. Sim, a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. Mia Goth. Ai, eu adoro. Eu adoro a Mia Goth. E eu adoro X ou X, A Marca da Morte. Esse filme me pegou desprevenida. Ele me pegou passando, me puxou pelo ombro e falou: "Oi, querida, vem aqui. Vem me assistir. Eu sou tão gostosinho." E ele é aquele gore gostoso, satisfatório. Machadada, facada, tiro, splash de sangue. Eu adoro esse tipo de filme. E a história desse filme é muito legal, porque pensa, é um grupo de atores de filme adulto alugando uma chácara, um pequeno sítiozinho lá no interior do Texas para gravar esse tipo de filme. E essa chácara, ela pertence a um casal de idosinhos, muito idosinhos, daqueles que estão fazendo hora extra, que já eram pateiros e estão aqui ainda, muito idosinhos. E eles pensam, vai ser tranquilo, a gente vai ficar ali no chiqueirinho, no negocinho, vocês ficam aí na casa, tá tudo certo, a gente grava nosso negócio aqui e vai embora. Só que esses idosinhos, eles escondem segredos. E aí, meu filho, é confusão. O dedo a gente já tinha antes, mas a gente tem mais agora, porque tá tudo generalizado, é uma delícia. E a história é muito gostosa e você fica, assim, meio que vidradinho, querendo saber o que vai acontecer. E a gente tem ali na metade do filme a Brittany Snow fazendo simplesmente um número musical. Ela tá tocando o violãozinho dela, cantando uma música que diz muito também a respeito da idosinha. A gente vê ali um paralelo belíssimo, como a vida e os anos se passam. E você fica, nossa, eu tô vendo um filme de terror. Quando a matança começa a acontecer, você fala, menina, não era que eu tava vendo um filme de terror mesmo? É maravilhoso, maravilhoso. E tem um ponto extremamente positivo pra mim, que é a ambientação e a fotografia. Esse filme se passa na década de 70, acho que no final da década de 70. E quando a gente assiste, não parece que a gente tá vendo um filme que se passa na década de 70. Parece que a gente tá vendo um filme da década de 70. Isso é trabalhado no filme que eles usam para gravar, no lettering que eles colocam de arte, além, né, de maquiagem e de forma de falar e de tudo. O filme é um filme da década de 70. E eu acho que esse cuidado de ambientar a coisa toda deixa tudo muito mais legal, um pouquinho mais assustador, o que pra mim é legal. E o elenco inteiro é maravilhoso, a direção é maravilhosa. Esse filme é incrível e pra mim, mais um nota 10. Presa em uma fazenda isolada, sobrou para Pearl cuidar do seu pai que tá muito, muito, muito doente, sob a vigilância rígida da sua mãe. E desejando aquela vida glamurosa que ela viu nos filmes, as tentações e as repressões que ela sofre acabam colidindo e o bicho pega. E nesse ano, o Ty West estava muito inspirado, porque ele não lançou apenas um filme muito bom, ele lançou 2 filmes muito bons, porque ele lançou X e logo em seguida ele lançou Pearl, que é uma Extraordinary Origin Story, que é como se fosse uma história de origem, um prequel, uma prequela de X, que a gente viu lá alguns meses antes desse ano de 2022, se eu não me engano. E aqui a gente acompanha mais uma vez a neta da atriz brasileira Maria Gladys dando um show, mais uma vez, incansável essa menina, agora como a Pearl, não mais como a Maxine, como no outro filme. E a gente acompanha a vida sofrida dela, que ela queria muito ser uma artista, mas ela vive ali na rédea curta da sua mãe, ela tem que cuidar do pai dela, que tá muito, muito, muito doente. E o sonho dela é sair daquela realidade e ir pra Hollywood, ser uma grande estrela. Só que nem sempre nossos planos são tão fáceis ou acontecem da maneira como a gente queria, né? A gente acompanha como a Pearl lida com essas frustrações e com esses impedimentos que acontecem na vida dela.
Mais uma vez, a Mia Goth tá maravilhosa, o elenco todo é muito bom. A gente também tem a ambientação da década de 20, agora aqui, não mais de 70, mas feita com a mesma maestria. A gente se sente que a gente tá vendo um filme antigo e eu amo essa sensação. E pra mim, X e Pearl são perfeitos. É uma coisinha assim deliciosa que eu amo e é uma duplinha que vale a pena você assistir. Uma jovem descobre que a casa que ela alugou já está ocupada por um estranho. E, contra o seu melhor julgamento, ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que apenas um hóspede inesperado. Essa indicação, ela é diferente. Ela vem de um lugar bom, mas ela tem algumas questões. E é isso, Noites Brutais, né, o Barbarian, ele é um filme diferente. Por quê? Nos 40 primeiros minutos desse filme, a gente tem um espetáculo do suspense. É uma das melhores coisas que eu já vi em filmes de suspense. A gente tem a Georgina Campbell e o Bill Skarsgård, mais uma vez figurando aqui a lista, dando um show. Quando eu sinto medo, a minha perna formiga. E eu fiquei 40 minutos com a perna formigando de nervoso. Por que isso? A gente acompanha a personagem da Georgina. Ela alugou uma casa por aplicativo. Ela estava indo para uma cidade que ela não conhecia. Só que essa cidade, ela estava recebendo um evento. Então todos os hotéis já estavam bucados. Tava tudo ocupado. Tava chovendo. Tava um inferno. E aí ela chega na casa e ela tenta entrar, mas a chave não tá lá, naquela caixinha, pra abrir a porta. E ela falou, gente, cadê a chave? Que inferno. Aí ela vê que tem alguém dentro da casa e bate na porta. Quando abre a porta, é o Bill Skarsgård, nosso Pennywise. Eu já sairia correndo. Ela perguntou, e aí, meu filho, como é que a gente vai resolver essa questão? Porque eu aluguei. Ela mostra, tá aqui, ó, alugado. Aí ele fala, pô, eu também aluguei, tá aqui, ó, alugado. E ela fala, já era, o que eu vou fazer? Não tem mais nenhum hotel disponível na cidade. Eu tô na merda. E aí ele fala, pô, eu sei que parece estranho, mas não queres dormir? Eu durmo aqui no sofá, você dorme no quarto, tá tudo certo. E ela se vê ali, tipo, tá, ok. E entra. Completamente maluca, né? Pois é. E aí a gente acompanha essa primeira noite deles dois lá. E é muito maneiro. Porque você não sabe o que você espera. Você não sabe. São 40 minutos a primeira parte do filme. De completamente crème de la crème do suspense. É incrível. É uma das melhores coisas que eu já vi. E aí a gente começa na parte 2 do filme. Que já não é a melhor coisa que eu já vi. Não é ruim. Ainda é interessante. Ainda tem um mistério. Aquela coisa toda. Mas o filme, ele dá uma virada de chave que ele sai completamente daquela ambientação que ele começou e vai pra um bagulho muito louco. Mas muito louco. Aí sai o suspense, entra o terror, mas é um terror que eu não gosto, porque eu gosto do soturno, eu gosto de não saber se tem um monstro. Eu não quero ver o monstro, eu quero imaginar o monstro. O medo, ele vem de nós, né, da nossa imaginação, porque o que te dá medo, talvez não me dê medo, e vice-versa. Então, quando eu vejo um monstrão, às vezes aquilo não me diz nada. Então, é legal quando você imagina. Nesse caso, ele mostra pra gente um monstrão. Whatever, é um monstrão. E a história é ok. Aí você acha que vai ter um suspense ali e tal, e... Dito isto, eu indico esse filme porque vale a pena você ver ele inteiro. Tipo, vale a pena, ok, você não vai perder seu tempo, é um filme. Agora, esse comecinho podia ser um curta. Ai, é muito bom, galera, é muito bom. E aí depois vocês encaram um monstrão e fica de boa, mas assistam Barbarian. Em 1977, buscando um comeback na sua carreira, o apresentador de talk show Jack Delroy inicia uma transmissão televisiva que libertará o mal nas casas de todos os que estiverem assistindo. Entrevista com o Demônio foi uma surpresaça. Eu tinha visto o trailer, eu tinha me interessado porque essa ambientação, mais uma vez, da década de 70, muito bem feita e tudo mais, me interessa.
Eu gosto dessa história de talk show, dos late nights americanos, é tudo muito legal, muito interessante. E eu queria entender como que eles iam fazer abordar essa questão dentro desse contexto. E lá fui eu no cinema, bela e faceira, assistir esse filme e eu saí encantada. Porque o que acontece? A gente tá assistindo, é um filme found footage, que é como se a gente estivesse assistindo a fitas antigas que foram encontradas. Então a gente tem a gravação do programa, o que foi ao ar, e um pouquinho dos bastidores, entre os blocos ali. E essa estrutura. Então, no filme, parece que a gente tá vendo um programa de talk show americano, igual esses do Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel da vida. Essa estrutura já é diferente, já é interessante, já chama atenção. A atuação do David Dastmalchian já segura tudo ali. Ele é muito bom. E ele encarna esse apresentador do talk show de uma maneira fenomenal. Parecia que eu tava vendo o Jimmy Fallon, que eu amo. Então, assim, é tudo muito bem construído. Muito bem construído. E aí, a gente tem também essa construção até chegar ao ápice. É tudo muito devagar. É uma coisinha aqui, é um negocinho ali, é um opa, é um eita. E tudo vai aumentando o tom até chegar na catarse final. O final é maluquete? O final é maluquete. Mas uma vez que você tá ali, você tá embarcado. Você entende que é aquilo ali mesmo. É loucurinha, loucurinha, loucurinha. E aí você tira suas próprias conclusões do que foi dito e mostrado e o que você acha que realmente aconteceu ali. Eu amei esse filme. Tem gente que adora o filme e odeia o final, e aí por isso o filme é ruim. Eu não sou dessa galera. Eu acho que a gente tem que analisar toda a estrutura que tá ali, tudo que a gente recebeu e que foi apresentado ali pra gente. Pra mim, esse filme foi o melhor filme de terror que eu vi esse ano. É muito bom. E tá aí. Essa foi a minha listinha de 7 filmes de terror para vocês assistirem. São filmes mais recentes, não são tão classicões, mas todos têm potenciais para virar um clássico do terror. Eu amo todos, eu acho eles incríveis. Todos têm uma pegadinha diferente, uma coisinha que sai ali da formulinha tradicional do terror. E eu adoro todos eles. Se eu fosse você, eu dava uma chance. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo e toda semana eu trago aqui alguma dica ou alguma opinião sobre alguma coisa que eu assisti e que eu acho que vocês também deveriam ver. E semana que vem eu tô de volta. Um super beijo e até lá!